A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que irão assistir esse vídeo. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, irmão evangelista Misael. E hoje estou mais aqui, mais uma vez, para o canal Atos 2, para nós trazermos mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos, tá? Quero aqui agradecer a todos que têm se inscrito no nosso canal, que têm comentado, que têm compartilhado, que têm curtido. Você tem nos ajudado muito a dar a continuidade nesse canal, tá bom? Quero estar aqui pedindo perdão pela minha ausência durante esses dias. Estávamos meio ocupados em ritmos de festividade aqui na nossa congregação, também visita em casa. Então, por esses motivos que eu não trouxe vídeos aqui, tá? Mas não esqueci de vocês não, tá bom? Sem mais delongas, eu quero estar trazendo uma palavra para o meu coração. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Essa é uma das instruções que o apóstolo Paulo estava passando para Timóteo. Timóteo ele foi um jovem pastor. E o apóstolo Paulo estava encorajando Timóteo, estava ensinando, estava preparando, estava dando conselhos para Timóteo, para que ele não viesse a desvanecer, para que ele não viesse a desanimar. Porque ele era um jovem e Paulo deixou Timóteo ali naquela congregação como pastor para instruir, para ensinar, para edificar, para preparar a igreja. Amém? E dar continuidade na obra que foi feita através de Deus, na instrumentalidade do nosso irmão apóstolo Paulo. E Timóteo, ele teve um receio, porque ele era jovem. Porque na época, né, para ser respeitado, para ser honrado, assim, a pessoa que tinha que estar no cargo de uma liderança, né, precisava ser de idade avançada. Mas o apóstolo Paulo deixou a Timóteo ali como pastor, como líder, né, da igreja, como anjo ali, né, na igreja, porque o apóstolo Paulo via Timóteo um homem de Deus. E olha que ele fala: ninguém despreze de fato você ser jovem ou a sua mocidade, mas seja um exemplo para os fiéis. Ninguém iria desprezar Timóteo se ele fosse exemplo para os fiéis. Exemplo de quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha que coisa interessante. Na palavra, 1. No procedimento, 2. No amor, 3. Na fé, 4. E na pureza. Então o tema desse vídeo, dessa manhã, é seja exemplo. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo? Você vai conseguir atrair a confiança dos membros da igreja, nossos irmãos, não é pela grosseria, você não vai forçar ninguém pela sua altivez de voz, pelo seu modo de arrogância, não. Você tem que ser exemplo na palavra. Um homem, um servo de Deus, um obreiro, que não tem a palavra de Cristo como base da sua vida cristã, do seu ministério, ele vai ser reprovado pela própria congregação, pela própria sociedade, pela própria vizinhança. Amém? No procedimento,
Tem muita gente que fala de Jesus. Tem muita gente que prega de Jesus. Tem muita gente que louva a Jesus. Mas o seu procedimento não é de Jesus. O seu falar é de Jesus. Mas o seu comportamento não é de Jesus. Então tem muitas pessoas que até falam de Jesus, mas o seu modo de falar, o seu modo de comportar não é de Jesus. O seu modo de vestir não é de Jesus. Mas, Misael, como assim? Nós temos que falar, o irmão está falando coisa, usos e costumes, não é isso. Mas nós que somos ministros do Evangelho, você que é servo de Deus e mulher de Deus, homem de Deus, nós devemos ter um procedimento, um padrão cristão. Eu sei que essa palavra aqui é para obreiros, tá, meus irmãos? Eu sei que essa palavra aqui é para ministro, é para ser ministrada em reuniões de obreiros, mas eu quero estender essa questão de nós sermos exemplos como uma forma de nós ganharmos as almas para Jesus. Você pode ter o curso de missiologia, você pode ter todo aquele curso de bíblico, de teologia, que isso é bom, mas se o seu procedimento não for do padrão de Cristo Jesus, você nunca vai ser exemplo dos fiéis. Você nunca vai ser exemplo da vizinhança. Sabe o que eles vão falar? Não vão falar de você, vão falar da igreja de Cristo. Eu ir na igreja por causa desse irmão, vou nada. O irmão prega contra a bebida, mas bebe. O irmão prega contra a idolatria, mas ele é idolatra. Idolatra político, idolatra jogadores, idolatra até homens de Deus, né? Ele é contra, né, ele é contra a traição, mas vive adulterando, vive, né, cantando as mulheres na rua, vive cantando os homens na rua. O seu olhar predominante diz tudo. E outra coisa interessante, no amor, tem muita gente fingido. Tem muita gente que fala de Jesus, mas é fingido. Não tem o amor de Cristo. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Em Gálatas capítulo 6, do versículo 1 até o 4, o próprio apóstolo Paulo fala para nós não desprezar ninguém que pecou. Ao contrário, devemos ajudá-lo a reerguê-los, né? E o apóstolo Paulo fala para nós examinar nós mesmos, para que nós não venhamos cair. Então, isso é o amor de Deus. Mas, infelizmente, hoje, o amor de muitos tem se esfriado, até mesmo dentro das igrejas. Se alguém pecou, é condenado, não volte nunca mais. Estão querendo impedir do povo vir para Jesus. Amém? Outra coisa interessante, na fé. Irmãos, o que tem gente que fala de Jesus, mas não tem fé, é algo impressionante. Você fala que Deus vai curar, você fala que Deus vai realizar, mas depois, quando você desce, acaba de pregar a mensagem, acaba de ministrar o seu ensino, você é o primeiro que murmura, você é o primeiro que blasfêmia. E também, né, na fé e na pureza. Temos que ser puros, meus irmãos. Não devemos ser espertinhos. Não devemos mentir a ninguém. Tem gente que inventa conversa da vida alheia para subir de cargo na igreja, para subir de cargo no serviço, para ter uma boa reputação na vizinhança. Tem gente que mente no mercado para não pagar suas dívidas. Você como cristão, você como obreiro, você como servo de Deus, você como homem, como mulher de Deus, que exemplo você está dando? Como que o povo vai aceitar você se você não dá exemplo? Observe que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 4, é um capítulo muito lindo, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo largar as fábulas, largar os falsos ensinos e ser imitadores da palavra de Deus. Ver como Cristo agiu.
Só assim vamos realmente impactar alguém. Meu irmão, o exemplo, ele atrai. O exemplo, ele chama a atenção. Então, se você está esperando que o seu ministério, que a tua chamada, seu respeito, né, entre os irmãos, entre a vizinhança, entre onde você trabalha, você quer ter respeito, quer ser respeitado, age como crente, age como cristão. Tem muita gente que prega, que fala que é obreiro, que fala que é evangelista, que fala que é missionário, pastor, pastora, né? Aí, que fala que é presbítero, que fala que é diácono, fala que... mas não dá exemplo. E isso tem contaminado, meus irmãos, a nossa igreja. Tem impedido de pessoas de vir a Cristo. Amém? Outra coisa, meus irmãos, aqui na pureza, fala que nós somos verdadeiros. Infelizmente, nos nossos dias de hoje, nós temos cercado a igreja, o templo, o ministério, para nós mesmos. Estamos impedindo de pessoas de chegar até a Cristo, porque queremos só para nós. Então, é uma palavra que eu poderia estar aqui falando mais de 3 horas, que ainda seria pouco. Nós devemos ser exemplo. Exemplo no agir, exemplo no falar. O que tem crente, o que tem de irmãos, obreiro que prega a palavra, mas usa sua boca para falar palavrões, palavras de baixo escalão, palavras que denunciam, né, o nosso caráter. Irmão Misael, como que eu vou estar nesse padrão que o irmão está falando? Orando para Jesus. Devemos ter uma mente renovada. Uma mente renovada, meu irmão, é termos uma mente de Cristo. Porque quando eu tenho a minha mente, a minha forma de falar, a minha forma de agir, eu não estou sendo, né, ali guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que se você usar Cristo Jesus como o alvo, que Ele é nosso alvo, como o nosso exemplo, que Ele é o nosso exemplo, você vai ser direcionado no caminho que deve andar. Você não vai deixar de pecar. Você não vai ser perfeito o seu modo de agir. Mas Jesus, Ele vai te orientar todos os dias a você se preparar, a você se consagrar, a você medir. Jesus, Ele vai te ensinar você a controlar a sua língua. Jesus, Ele vai ensinar você a controlar os seus desejos carnais. Jesus, Ele vai te ensinar a você controlar o teu sistema nervoso. Ele quer controlar a tua vida. Quando nós ouvimos isso, um pregador, um pastor falar que Deus, Ele quer controlar a nossa vida, nós só em base essa frase no conceito de vitória. Mas quando Deus quer controlar a minha vida e a tua vida, é no sentido de todas as coisas na minha vida. Então, meu irmão, nós devemos parar de sentar nas rodas dos escarnecedores. Muitas vezes nós estamos ali na roda dos escarnecedores, estamos escarnecendo com eles. E nós estamos falando de Jesus. Aí na hora de que fala, mas você não é cristão? E outra coisa interessante, por que o apóstolo Paulo falou isso para Timóteo? Para que o apóstolo Paulo, para que Timóteo não vinha cair nas graças aqueles que ensinavam falsas doutrinas. Porque o apóstolo Paulo ia lidar com falsos mestres, com pessoas briguentas, com pessoas que se diz ser crente, pessoas que se diz ser espiritual. O que é ser espiritual, Misael? É você ficar voando, né, do aviãozinho da igreja? Não. Você ser espiritual é você ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. É ter os seus olhos, é ter os seus ouvidos, é ter a sua boca
fechada para as coisas do mundo. Mas ter os seus olhos abertos, ter os seus ouvidos abertos, ter a sua boca aberta para proclamar a palavra de Jesus ao mundo. Irmão Misael, eu tenho dificuldade de ministrar a palavra, de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver a sua forma de conduta de cristão, de crente, olhando para Jesus, só o seu modo de viver, o seu modo de expressar, você sendo justo, você sendo coerente, você sendo íntegro, você sendo educado, né? Você medita na palavra do Senhor, o seu exemplo vai ganhar muitas almas para Jesus. Então seja um exemplo. Deus abençoe e fique com Deus. Até o próximo vídeo.